Você quer gerar sua energia elétrica onde a rede da concessionária não chega? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar gratuitamente. Vou te mostrar agora o sistema de energia solar off-grid do amigo Felipe Reisen, lá de Santa Catarina, São Bento do Sul. Assistiu às aulas do canal e montou seu sistema 100% off-grid, onde mantém sua residência. Não tem concessionária, montou de forma simples. Primeiro eu vou te mostrar o sistema do amigo. Depois eu vou vir aqui para o quadro, desenhar o esquemazinho, já está desenhado o esquema elétrico do sistema dele, de geração, para que você entenda como montar o sistema, onde comprar os componentes e desfrutar da sua própria energia. Vou te explicar bem tranquilo para você que é leigo e para você que já entende de energia solar, como montar o seu sisteminha como o amigo Felipe montou e é sucesso total. Vamos ver e já a gente volta. Então hoje aí, ó, fim de tarde, 6 horas da tarde, dia de chuva. Estamos aí em pleno uso do nosso off-grid, onde temos sistema em 24 volts, no momento com duas baterias de 240 amperes. Local já de espera para mais duas. E contamos no momento com um ePever de 40 amperes, com duas placas de 575 ligado em paralelo. Aqui temos um ePever de 30 amperes, com uma placa de 400 watts. E mais um PoMR com duas placas de 575 também, ligadas em paralelo. Inversor SwePower 1500, para quando a gente precisa de cargas menores. Normalmente eu uso à noite aí, né? E LiveOne 3500 7000, que é o que está trabalhando no momento aí. Tocando toda o que a gente precisa aí, como a casa ainda está em obra aí, tocando máquinas do pessoal que está trabalhando, dos pedreiros trabalhando aí. E a iluminação do ambiente aqui, onde está ligado os equipamentos, montados os equipamentos aqui em 24, ligado direto na chave na saída load do nosso controlador. E tá aí, no momento é isso aí. Ainda preciso dar uma ajeitada em questão de cabos. Optei por colocar somente os disjuntores na parte da frente aqui, para a gente ter um acesso mais fácil no painel. Agora vai ter um pouco de barulho aí, colocamos um pouco de carga aí nos inversores. Uma furadeira, 550 watts. E uma lixadeira, 940 watts. Projeto aí montado baseado nos vídeos do professor Tarcísio. Iluminação do ambiente aqui em 24 volts. A casa que é tocada, que fica à lateral da construção, que é onde está a usina aqui, é toda ligada nessa usina aqui, todo 100% off-grid mesmo, não tem nada de concessionária aqui. Estou isolado, estou retirado da concessionária. Quando a gente precisa de cargas maiores, a gente usa o inversor maior, e se não, a gente usa o menorzinho aqui. Viram aí, pessoal, o sistema off-grid do nosso amigo Felipe Reisen, lá de São Bento do Sul, Santa Catarina. Agora, eu estou com um quadro aqui, vou subir esse quadro com esqueminha elétrico, vou te explicar como funciona aí o sistema do amigo, como a montagem aí, o básico para que você monte seu sistema off-grid, e já vou dar algumas dicas. Material, onde é que eu compro esse material aí para montar o sistema off-grid? O que é o material? Como aí o inversor, que é o que vai transformar a energia contínua aí das baterias para energia alternada, 110, 220 volts, como o LiveOne, como o SwePower, são inversores de energia solar off-grid. Pega a energia contínua da bateria e transformar para energia alternada. Os links estão na descrição do vídeo. A gente compra no AliExpress com estoque no Brasil. O produto está no Brasil com mega desconto. Você compra, é despachado do Brasil para o Brasil, zero taxa. Esses links aqui. Não
pague taxa comprando aí os inversores de fora, vindo da China, que vai ser taxado. Então compre nos links que a gente deixa na descrição do vídeo e no grupo de desconto, que estão com estoque no Brasil. Você recebe rápido e sem taxa. Tanto os inversores quanto os disjuntores DC para corrente contínua, que vocês vão ver no esquema, as chaves de automação, ATS, contatoras, todo o material está na descrição do vídeo. A maioria do nosso material para montagem do off-grid está no site AliExpress. As placas solares, como todo mundo sabe, tem 2 grandes sites aqui nacionais, eles não me pagam nada. Tem o site da Minha Casa Solar, que ultimamente está com muita promoção boa. Aí comprei placas excelentes e preço bom. E tem um site que hoje não está com muita promoção, mas eu já cheguei a comprar, que é o site da Neo Solar. Mas a Minha Casa Solar está com muito mais promoção ultimamente. Então, as placas solares, já disse aí os 2 grandes sites, de graça, mexendo de graça aí no canal. E os inversores, baterias, as melhores baterias que hoje não são chumbo ácido, são as LiFePO4. Tem a revendedor Kingbo, que hoje é importado, mas tem novidade, viu? A Kingbo vai ter estoque no Brasil. E os primeiros links aqui do Brasil vai ser divulgado aqui no canal, com exclusividade. Vamos divulgar primeiro, então fica ligado nas melhores baterias LiFePO4 com estoque no Brasil. É um sonho que vai virar realidade aí para todos vocês. Sim, vamos agora para o esquema elétrico, a explicação do sistema do amigo. Mas mais uma vírgulazinha, só para informar para vocês que nós estamos no 11/11, o famoso Black Friday do AliExpress. Tem preços aí cortados pela metade. 50% de desconto em muitos desses itens. Então, clica aí nos links da descrição do vídeo e no comentário fixado e já confere seu material para energia solar. Fazer sua comprinha. Vamos agora subir o esquema elétrico aqui e trazer explicações para vocês sobre como montar esse sistema aí do amigo Felipe. Vamos fazer uma análise do sistema dele. Vou te explicar aqui bem simples e ao mesmo tempo você já vai aprendendo como montar. O sistema do amigo, como vocês viram no vídeo, para quem está chegando agora e não entende muito de energia solar, a fonte aí de energia são as placas solares. Vai converter a energia luminosa do sol, que é transformada em corrente contínua, mais ou menos, na saída das plaquinhas solares. A gente vai pegar essa energia contínua, que é utilizada aí para carregar baterias ou alimentar os inversores, e os inversores vão converter essa energia contínua, mais ou menos, das baterias, em alternada, que é o que a gente liga em nossos eletrodomésticos. AC, alternada, 110, 220. E o que é que a gente precisa? A gente precisa de aparelhos chamados controladores de carga, que vai pegar a tensão e a corrente dessas placas e vai ajustar ao nível do nosso banco de baterias, convertendo aí um excesso de tensão em corrente, mantém o banco carregado, carrega as baterias e alimenta os inversores. E é assim mais ou menos que funciona o sistema de energia solar. Existem algumas proteções, como disjuntores para corrente contínua, que a gente usa aqui na descida das placas, na descida do controlador de carga, e entre a bateria e o inversor, e os disjuntores de corrente alternada na saída AC aqui do inversor. Também existem dispositivos chamados DPS, que é um dispositivo de proteção de surto, ou seja, elevação de tensão por N fatores, seja descarga atmosférica, interferências eletromagnéticas e outros fatores, e esses dispositivos são colocados aqui. Só que como a gente tem aulas no canal por módulos, como montar um DPS na energia solar, como calcular o disjuntor, a gente vai fazer aqui a explicação. Vamos trazer para vocês a explicação da ligação básica, mostrando o sistema do amigo, e esses minúcias eu vou deixar os links das aulas específicas para vocês complementarem esse sistema. O sistema do amigo, como ele informou, é formado aí hoje por 5 placas. O que foi que ele pegou? 2 placas solares aí grandes de 275 watts e colocou num controlador de 40 amperes. Ele associou essas placas em paralelo. Quando ele pega as placas em paralelo, ele mantém a tensão das placas aí e soma a corrente. E jogou num controlador de 40 amperes. O sistema
é em 24 volts. Duas baterias de 12 volts em série. Se é duas baterias de 240 em série, você mantém aí a corrente, que é 240, e dobra a tensão. 12 mais 12, 24, com 240 amperes hora de banco de bateria. A dele é chumbo ácido. Hoje o melhor é LiFePO4, lítio ferro fosfato, que a gente consegue descarregar até 80%, utilizar 80% da carga daquela bateria, e ela dura mais ou menos uns 4.000 ciclos, 10 anos. A de chumbo ácido a gente consegue utilizar apenas 30%, e a média de vida entre 2 a 4 anos. Então vale muito mais a pena o LiFePO4. Tem outras vantagens, não tem a emissão de gases, ela tem um sistema anti-chamas e muita coisa que a gente já explicou aqui no canal. Mas vamos voltar para cá. O sistema do amigo aí utilizou um controlador de 40 com essas duas placas. E o que é que ela produz aqui? Quanto de corrente ela manda para esse banco de bateria? Só essas duas placas aqui, mandando 28,8 volts. Por que 28,8? Porque o banco é de 24 volts, duas baterias de 12. Ela precisa de 14,4 volts por bateria, ou seja, 28,8 volts. Então, a produção do pico de produção dela aí é 1.150 watts, que em descida de 28,8 volts me dá 39,9 amperes nesse controlador. Lembrando que aqui vai vir um fiozinho positivo, está em paralelo na entrada do controlador, fiozinho negativo, e vai ter a saída do controlador. E vai ter uma saída mais e menos desse disjuntor. Aqui é um disjuntor tripolar. O mais e o menos vai vir para o barramento. O mais desse controlador vai vir para cá, o barramento positivo, e o menos, o negativo, vai vir para o barramento negativo. Essa ligação vai ocorrer nos outros igualmente. O positivo do controlador vai para o positivo do barramento, o negativo da saída do controlador do disjuntor vai para o negativo do barramento. Os três vão fazer essa ligação para o banco de baterias. Então aqui a gente já tem 39,9 amperes, ele botou num controlador de 40 amperes, certinho, casadinho. Pegou as mesmas placas de 575, paralelou, botou em paralelo, mais com mais, menos com menos, jogou em outro controlador aqui de 60 amperes, um POL MR Pro, e no caso ele comprou dois. Um veio com bug e um veio bom. Ele descartou com bug e está usando esse que veio bom. É sorte nesse tipo de controlador. E também produz 39,9 amperes, porque mesma potência, 575 watts vezes 2, dividido por 28 volts, mesma corrente, num controlador de 60. Ele tem 40 amperes das placas aqui, praticamente. 40 amperes das placas, não, 40 amperes de capacidade de produção dessas placas. E o controlador controla até 60, então está trabalhando com folga. 39,9 aqui, mais 39,9 amperes aqui, tudo indo para esse barramento. Lembrando que estão ficando em paralelo à saída desses controladores. E uma placa de 400, ele jogou aqui num controlador de 30 amperes, no EPEV de 30 amperes, e a mesma coisa vai vir. Negativo vai vir para o negativo do barramento, e o positivo vai vir para o positivo do barramento. Nesse sistema aqui, essa placa produz 13,8 amperes em 28,8 volts. Como é que eu cheguei nessas correntes aqui? Basta eu dividir a potência total das placas, da associação das placas ou da placa só, pela tensão que eu vou ter na saída do controlador. Então, divido 1.150 watts por 28,8 volts, que é o que eu vou deixar aqui ajustado para esse banco, e ele vai me produzir 39,9 amperes. Esse dividido por esse vai me dar a corrente que vai sair aqui, corrente de pico. Pensando nesse sistema que o amigo montou, veja, a gente tem 39,9 amperes aqui, mais 39,9 amperes em 28,8 volts, mais 13,8 amperes. A gente tem uma capacidade de produzir 93,6 amperes pico. Isso é o pico, viu, pessoal? No momento máximo. Porém, a gente tem perdas. E essas perdas a gente calculou aqui em torno de 20%. Então, pega a potência de pico, 93,6 amperes, tira aí os 20% de perda do sistema, a gente tem em média 74, 75 amperes indo para esse barramento. Se fosse aqui no Nordeste com um solzão desse, ia trabalhar lá em cima no pico mesmo. Mas lá em Santa Catarina a incidência não é como aqui. Essa perda é considerável, então a gente tem em média aí 75 amperes.
No banco de baterias do amigo, como eu disse, duas baterias 240 em série, ligadas aí nesse barramento. A gente sabe que o banco de baterias chumbo ácido, ela tem que ser carregada aí no máximo em 30% da corrente do banco. 30% de 240 amperes dá mais ou menos 72, é isso mesmo, 72 amperes hora. Está compatível aqui. Se passar um pouquinho, vai forçar a bateria. Com o tempo, ela vai causando um desgaste maior quando você manda mais corrente do que a capacidade dela de recarga. Nesse caso aqui, está bem calculado. Se ele aumentar mais placas aqui, vai forçar esse banco. Ele teria que aumentar esse banco para colocar mais placas. E aí, pessoal? Vocês entenderam aqui que tem o sistema das placas, passando por um controlador que vai ajustar essa tensão ao banco de baterias. E nesse banco de baterias a gente vai ligar no inversor. O inversor tem uma entrada aqui, tem inversores de 12, 24, 36, 48, 110 volts de entrada. Nesse caso aqui a entrada é 24 volts contínuo. Ele ligou o negativo do inversor no barramento e o positivo aqui no barramento. Sendo que existem os disjuntores DC. Olha ele aqui, o disjuntor DC, que a gente usa de proteção para fazer essas ligações. Entre um banco de baterias e um inversor desse, tem que ter um disjuntor. Geralmente, esses disjuntores entre o banco de baterias e o inversor é de altíssima corrente. Então, são disjuntores aí de 125 amperes, 83 amperes, depende da potência do inversor. Quanto mais potente, maior o disjuntor. E esses disjuntores têm que ser corrente contínua, não alternada, por isso que eu já deixei na descrição. Disjuntores entre banco de baterias e inversor. Disjuntores aí para o banco de bateria, disjuntores para as placas solares. E vai ter o disjuntor de proteção entre o banco de bateria e o inversor. E aqui na saída do inversor já vai ter 110 e 220. E aí, para quem não tem concessionária, já pode fazer a ligação aqui, botar um disjuntor AC na saída do inversor e fazer a ligação para suas cargas. Para quem tem ainda um acesso de concessionária, pode fazer uma automação para ficar alternando entre off-grid e concessionária. E a gente vai ter uma automação para ficar monitorando aqui o banco de baterias. A gente vai ligar uma plaquinha aqui no banco de baterias, ela vai monitorar a tensão da bateria. Quando ela descarregar, ela vai desligar ou o inversor ou uma chave aqui, uma contatora na saída do banco. Todos esses sistemas aqui tem vídeos explicando de automação na saída, da plaquinha que monitora o banco de baterias, da ligação dos DPS, que é o dispositivo de proteção, que vai aqui no sistema. Aqui você aprendeu o grosso do sistema do amigo Felipe, essa é a ligação física, e o resto são pequenos detalhes que tem aulas separadas que você vai ver aqui no canal. Por isso, eu já peço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cadê o sininho também aqui, ó? Ativa o sininho para receber as notificações. E gostando das aulas que a gente traz aqui sobre energia solar, montagem e tudo mais, taca o like, taca o like. E tem uma playlist sobre projetos de energia solar. Nós vamos trabalhar mais nos projetos. Vou tentar parar um pouquinho e trazer mais diagramas de todos os esquemas que os amigos me pedem. Vou aí me concentrar para trazer inúmeros projetos de diagrama para você já dar um print aí na tela e já fazer a montagem do seu sistema só olhando a tela. Mas aqui deu para vocês ter mais ou menos a noção de como montar o grosso do sistema de energia solar off-grid, que é um sistema que não utiliza concessionária, que usa as placas tanto para carregar o banco de baterias, quanto usa essa corrente diretamente para alimentar o inversor e alimentar suas cargas, que no momento que essas baterias estão cheias, essa corrente aqui vai ficar disponível no barramento, esses 95 amperes aqui. Tem hora que ele vai puxar aqui a corrente, não vai nem puxar do banco, o banco vai estar carregado, mas vai ter tanta corrente nesse barramento aqui, que o inversor já vai trabalhar aí folgado. Só quando começar a faltar energia das placas, os controladores parar de mandar, que zerar aqui no barramento, é que ele vai começar a puxar aí do banco de baterias. E aí você tem o seu sistema de energia, sua geração própria de energia num sistema solar off-grid, sem concessionária, para você desfrutar de tudo que a energia elétrica proporciona. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aí suas dúvidas e se inscreve, porque você vai ter acesso a inúmeras aulas aí, inúmeros esquemas e ainda mais projetos
que virão aí. Muito obrigado ao amigo Felipe Hens pela confiança aí no canal, que montou todo o seu sistema baseado nas nossas aulas. Inclusive, ele utilizou o disjuntor tripolar, que já foi uma aula à parte de proteção, onde o controlador de carga aqui, ó, vem mais e menos em dois polos do disjuntor, vai aqui, ó, menos para um barramento, mais para o outro, e o terceiro polo do disjuntor, ele, ao invés de ligar os dois fiozinhos da placa diretamente aqui na entrada do controlador, ele pegou um fio da placa, foi direto no controlador, e o outro passou pelo tripolar para o controlador. Ou seja, quando eu desligar o banco de baterias, ele vai interromper também a alimentação do controlador através das placas. Ele não vai deixar a energia das placas entrar no controlador, protegendo o controlador contra eventuais desligamentos, perda de referência aí da tensão do banco de baterias. A gente apresentou esse esqueminha aqui de solução no canal e o amigo já utilizou no seu sistema. Tem uma aula específica só sobre isso aqui. Valeu!